todos os professores e coordenadores da ESI. Chegamos ao terceiro capítulo da nossa lição do Pequeno Pesquisador, Meu Melhor Amigo. E o terceiro capítulo ele tem o tema Um Amigo que Não Falha. Nesta lição, as crianças deverão saber que precisam ter reverência na igreja e que o corpo delas é templo do Espírito Santo. E elas precisam sentir respeito pela presença de Deus na igreja e desejo de ter o corpo e a mente limpas, e responder sendo reverentes na igreja, cuidando do seu corpo e da sua mente. A senha, que é o nosso texto para memorizar, se encontra em Êxodo 15, verso 11, que diz: Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor das maravilhas? Nos recursos necessários para o Conquistando a Atenção, você precisará de uma lousa ou uma cartolina, um canetão ou giz para que você possa escrever. Você também precisará das imagens que estão no manual do professor na página 19, 20 e 21, que são essas imagens aqui, você precisará delas. Você também precisará de imagens de alimentos ruins e alimentos bons. Você tem a opção de levar frutas e alimentos bons para que as crianças toquem e as frutas elas possam comer, lanchar. E você pode também levar as embalagens descartáveis dos alimentos ruins. Você também precisará levar uma imagem de uma criança com pensamentos ruins e também uma imagem de uma criança com pensamentos bons. Você também precisará levar um prato sujo e panos limpos e pano sujo. No Conquistando a Atenção de hoje, você vai fazer um risco horizontal dividindo o quadro negro ao meio ou a cartolina. E você irá colocar em cima a palavra respeito e embaixo a palavra desrespeito. Então, você vai pedir às crianças que elas façam de conta que um amigo está indo visitá-las em sua casa. Você diz a elas que irá traçar a linha do respeito no quadro e vai citar algumas coisas que o amigo fez e peça que os alunos digam se ele está demonstrando respeito ou desrespeito a você e a sua casa. Você vai desenhar uma linha contínua a partir da linha horizontal no quadro, que suba em situações que denotem respeito e desçam em situações de desrespeito, como está aqui na figura. No manual do professor está lá escrito o site que você pode acessar e encontrará esta atividade. Então, à medida que você vai fazendo as perguntas, que também já contém essas perguntas no manual do professor, à medida que você for fazendo as perguntas e as crianças forem dizendo se é respeito ou desrespeito, você irá traçando, subindo e descendo a linha. E por fim, você dirá a eles que na história de hoje a linha do respeito de algumas pessoas esteve sempre para baixo. O que será que elas faziam de tão ruim? Estudando a lição. No Estudando a lição, você precisará traçar novamente a linha do respeito e do desrespeito, para que à medida que você conte a lição para as crianças, você vá traçando essa linha. Então, na lousa ou no mural, você precisará colocar a figura da cidade de Jerusalém, vai direcionar para ela várias setas, indicando para as crianças que muitas pessoas vinham de várias partes e vários lugares para esta cidade, Jerusalém. Era o começo da semana de Páscoa em Jerusalém e a cidade estava lotada, o templo, as pessoas vinham para adorar. E muitas delas, por viajar horas e dias de viagens, como era difícil trazer os animais para serem oferecidos, elas preferiam comprar os animais lá em Jerusalém. Eram milhares de compradores, ou seja, vender animais para os viajantes era super negócio. E não havia nada de errado nisso, se não fosse a ganância dos vendedores e dos sacerdotes. Acontece que os negociantes trouxeram os animais para ser vendidos no pátio do templo. E ele ficava lotado de ovelhas, pombas, vacas, novilho, era barulho dos animais, as moedas, o mau cheiro. Você vai dizer também para as crianças que se uma ovelha valia 30, normalmente eles vendiam por 100, se aproveitavam do povo e quando as pessoas iam reclamar, eles eram maltratados. Muitas vezes eles usavam a mentira para explorar o povo e ficar rico. Então você irá
fazer, traçando a linha do respeito e do desrespeito à medida que você vai contando a história para as crianças. E no final você direcionará para elas a falta de respeito que eles tinham para com a casa de Deus. E você explicará para elas que a ganância do povo fazia com que eles não dessem atenção devida para os doentes e sofredores que iam lá buscar ajuda. Então, à medida que você conta a história para as crianças, você vai traçando para elas a linha do respeito e do desrespeito. E você vai mostrando para elas as imagens, né? Contando a história que Jesus desceu as escadas ali, expulsou todos os comerciantes e vendedores, e eles não ousaram enfrentar a Jesus. E por fim, o templo ficou livre. Dentro do templo ficaram apenas os pobres, os doentes e sofredores, aqueles que queriam receber uma bênção de Deus. As pessoas ali, elas foram curadas e abençoadas e ficaram tão felizes que começaram a cantar lindos louvores. E naquele momento o templo ele ficou exatamente como deveria ser. Por fim, você perguntará para as crianças: quando Cristo vier pela segunda vez, será que nós fugiremos dele como os sacerdotes e comerciantes? Ou louvaremos como os pobres e os enfermos? E no Revisando a Lição, você pode corrigir as questões da lição, tirando as dúvidas das crianças, ou para este momento você pode pedir que os alunos entre si, eles façam perguntas uns para os outros. Você pode montar grupos e esses grupos irão fazer perguntas uns para os outros. No Minha Tarefa, você irá passar para as crianças que, junto com os pais, cada aluno deve organizar uma lista de coisas que eles podem fazer para a igreja ser mais organizada e reverente e entregar a lista na próxima reunião. É opcional. E pode-se juntar os itens de todas as listas para formar uma só e combinar com os pais e filhos para colocarem em prática. No aplicando de hoje, você irá perguntar para as crianças se elas sabem quando é que uma construção se torna uma igreja e irá dar um tempo para que elas respondam. Quando as pessoas se reúnem dentro dela para adorar a Deus, é a presença de Deus que a torna sagrada. É por isso que não nos comportamos dentro da igreja da mesma forma que nos comportamos em outros lugares, que é preciso ter reverência e tratar as coisas de Deus com muito respeito. Então você irá mostrar para elas novamente apontar a linha do respeito. Você irá pedir para que uma das crianças se olhe no espelho ou na câmera frontal do seu celular e vai dizer para elas que há outro templo que Jesus gostaria de limpar. Isso mesmo, esse templo é você, é as crianças. Então você irá apresentar para elas o texto que se encontra em 1 Coríntios 3,16 e o texto também que se encontra em 1 Coríntios 10,31. Esse texto é o que nós comentamos lá no Preparando os Recursos. Esse texto precisará ser escrito na lousa ou numa cartolina, ou você pode apresentar pelo monitor do computador. 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 10,31. E explicará também para elas que a outra parte de você, que também é templo de Deus, é a sua mente. Agora, você vai demonstrar para as crianças, demonstrando o prato sujo, e você irá perguntar para elas qual pano utilizaria para limpar o prato, o pano sujo ou o pano limpo. E vai explicar que o egoísmo e os maus pensamentos costumam ser coisas que sujam sua mente. Jesus, ele é o único que pode limpar. Ele é puro e limpo para tirar essas manchas de sua mente. E você irá ler com as crianças o que está escrito em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. E você perguntará se elas acreditam nisso, pois Jesus é o Rei do Universo, e ele quer vir habitar no seu corpo e na sua mente e quer lhe ensinar a mantê-los perfeitos e santos para ele. E que nós precisamos abrir a porta do nosso coração hoje mesmo. Então, por fim, você convidará os alunos a orar a esse respeito.